Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu desejo que sim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Desejo que você e a sua casa estejam bem, em nome de Jesus. Que todos os seus negócios estejam bem, que a sua família. Hoje nós estamos aqui mais uma manhã reunidos no nome do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Que a nossa semana seja abençoada. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Mi. Bom dia, Deus Irê. A paz do Senhor Jesus. Hoje nós começamos mais um evangelho, né? Efésios, carta de Paulo aos Efésios. E assim nós temos estudado dia após dia para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Bom dia, Joselma. Seja bem-vinda. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Eu desejo que todos vocês estejam bem. Bom dia, Marlene. Vamos orar enquanto oramos. Outros vão entrando, vão se chegando, para a gente iniciar a nossa semana. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor e dizer o quanto nós te amamos. Meu Pai, diante do Senhor, eu me apresento, consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério de mulheres de avivamento. Entrego, Senhor, todo o governo desse ministério ao Senhor, porque Ele é teu, Pai. Que o seu Espírito Santo traga a palavra em espírito e em verdade a todos nós, todas as manhãs. Estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, buscando, Pai, na tua presença, resposta das nossas orações, direcionamento para o nosso dia, buscando, Senhor, conhecer mais, cada dia mais, da verdade das Escrituras Sagradas, conhecer mais sobre o nosso Senhor Jesus. Obrigada, meu Pai, pela noite de descanso que nós tivemos. Obrigada por tudo que o Senhor moveu nos céus durante o nosso descanso. Senhor, coloca sobre cada um de nós agora uma armadura das cortes celestiais. Uma armadura, Senhor, envolvida no fogo do Teu Espírito Santo. Eu declaro que toda flecha contrária que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus. Vai bater em retirada. Não prosperará. Nenhuma arma forjada do inimigo contra a nossa vida prosperará em nome de Jesus. Coloca, Senhor, o novo capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, meu Pai. Assim nós estamos revestidos, Senhor, das armaduras celestiais. Estamos debaixo do Teu poder, meu Senhor. E assim nós nos posicionamos como guerreiros do Senhor, como filhas do Senhor e filhos, Pai, a passar o nosso dia com força, em fé, posicionados, em nome de Jesus, Pai. Declaro que a nossa mente é cativa à mente de Cristo, cativa a Cristo. Que o nosso coração é cativo ao nosso Senhor Jesus. Rejeitamos e repreendemos todo espírito de orgulho, de soberba, de vaidade, todo espírito de engano. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo espírito de mentira, de corrupção, nós rejeitamos. Nós não aceitamos na nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor abençoe tudo o que fizermos no dia de hoje, Pai. Que as nossas mãos estejam cheias do fogo do Teu Espírito Santo. Que onde tocarmos haja prosperidade, haja luz. Que toda treva seja dissipada dos ambientes, Senhor, por onde caminharmos, porque não somos nós que caminhamos, mas Cristo que caminha através de nós, em nós.
Espírito Santo de Deus, o Senhor tem toda a liberdade. O Senhor é o nosso amigo, nosso melhor amigo. O Senhor tem toda a liberdade de agir na nossa vida. Guia os nossos passos para esse dia. Blinda a nossa mente contra todo ataque do inimigo. E nessa hora o nosso coração e a nossa mente estão voltados à Tua palavra, Pai. É isso que nós declaramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória sempre será dele todos os dias. Amém? Seja bem-vinda e bom dia, Dilma, Meire, Esther, Damiana, Dani. Glória a Deus, Terezinha, Cirlei, todos, em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós. Hoje nós começamos um novo estudo, que é o de Efésios. As cartas de Paulo aos Efésios. Paulo, ele escreveu essa carta enquanto ele estava preso em Roma. Para quem não tem conhecimento, achei oportuno trazer. Então, enquanto ele ainda estava preso, ele escreveu essa carta aos Efésios. Então, é uma epístola, essas cartas, né? Profundamente espiritual, com o foco na nossa identidade em Cristo. Olha que coisa linda. É isso que nós precisamos segurar e ter. E quando nós temos identidade em Cristo, nada nos desvia, nada rouba o nosso foco, nada rouba a nossa atenção. Então, essas cartas, ela tem o foco sobre a nossa identidade, as nossas bênçãos espirituais, olha como isso é lindo, e a oração para os crentes, para que os crentes tenham revelação. Então, para quem não sabe o que é uma epístola, né, como é a primeira palavra que eu falei, epístola significa literalmente carta, do grego, tá? Então, na Bíblia, o termo se refere às cartas escritas por apóstolos inspirados por Deus. Esse é o significado. Geralmente endereçado às igrejas ou indivíduos, pessoas, como no caso aqui, Paulo escreveu essas cartas aos Efésios com um único propósito, de ensinar, de corrigir, de encorajar e instruir na fé cristã. Amém? Glória a Deus. Então, esse capítulo, o capítulo 1, ele trata 3 temas principais. A nossa posição em Cristo, a oração de Paulo pelos crentes e tudo isso envolto em adoração à graça e à soberania do nosso Senhor Deus. Então, vamos começar a leitura. Versículo 1 diz assim: Saudação. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo essa carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso, o povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Glória a Deus. Aleluia. Então, Paulo se apresenta como apóstolo, sempre se posicionando, né? Diante da autoridade espiritual dele. Então, ele se apresenta como apóstolo por vontade de Deus, não por mérito ou por escolha pessoal, mas sim por vontade do nosso Deus. Então, os crentes são chamados de separados, santos e fiéis em Cristo. Então, Deus é quem chama, Deus é quem separa, Deus é quem envia. Então, Deus nos chama, Deus nos separa e Deus nos envia para onde Ele quer que cada um de nós vamos, aonde Ele quer que cada um de nós esteja, assim como Ele fez com Paulo, com todos os outros apóstolos. Amém? Então, todos os crentes são santos quando buscam a santidade, a presença do Senhor Jesus, quando buscam uma vida posicionada. Então, todos os crentes são santos, não por perfeição, não é isso.
Somente Jesus foi perfeito, o único que não pecou. Então, os crentes são santos não por perfeição, mas por posição espiritual em Cristo. Amém? Posição, posicionamento. Obrigada, Jesus. Essa palavra, ela veio a primeira vez sobre a minha vida. Nós estamos em 25, 24, 23. De 23 para 24. No final do ano de 2023, eu estava orando para o final do ano. E aí essa palavra veio. E eu me lembro que eu achei ela um pouco assim estranha e nova, porque ninguém falava sobre isso. Então eu lembro que eu fiz um post na empresa sobre isso. Eu lembro que eu e meu esposo, nós tiramos uma foto e colocamos essa palavra, que todos precisavam de posicionamento em todas as áreas da vida, profissional, espiritual, familiar. E aí desde então essa palavra veio e trouxe muita mudança na vida de muitas pessoas. Amém? Olha o que diz o versículo 2. Quando ele diz que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Então, mais uma vez, a saudação típica de Paulo. A graça, que é o favor imerecido, a paz, que é o shalom, a plenitude da presença do Pai. Então, toda paz começa pela graça que recebemos. Toda paz começa pela graça, né? A graça verdadeira, a graça recebida do Pai sobre a nossa vida. Então não existe paz verdadeira sem reconciliação com Deus. Amém? Aleluia. Não existe paz verdadeira sem reconciliação com Deus por meio de Cristo. Então, quanto mais no profundo nós vivemos na presença do Pai, unidas com Cristo, mais paz nós temos, mais paz nós sentimos. Glória a Deus. O versículo 3 diz sobre as bênçãos espirituais. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Aqui, Deus já nos abençoou no tempo passado e completo. Tomaram posse dessa palavra? Deus já nos abençoou. Por estarmos unidos com Cristo, nós já recebemos a bênção. Eu já recebi essa bênção. Toma posse dessa palavra. Você também já recebeu todas as bênçãos no tempo passado e de maneira completa. Então receba, em nome de Jesus. As bênçãos são espirituais e estão em Cristo, nas regiões celestiais. O que são as regiões celestiais? Esfera espiritual, acima das circunstâncias naturais. Então o cristão, nós como cristãos, os cristãos não lutam por vitória, mas a partir da vitória, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele ressuscitou, ali houve vitória sobre a morte. Jesus venceu a morte. Glória a Deus. Então toda a provisão espiritual sobre a nossa vida já foi nos dada. Resta acessar ela pela fé. A fé. Nós acessamos toda a provisão espiritual de bênçãos pela fé. Pela fé. Amém? Glória a Deus. Versículo 4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Sem culpa, minhas irmãs. Ontem eu aprendi algo novo. Como é lindo, como é maravilhoso. Eu vou compartilhar com vocês. Todos nós temos uma vida espiritual, cada um no seu tempo, cada um no seu amadurecimento. Mas devido a algumas circunstâncias dos últimos dias, uma rotina nova que eu tenho vivido, que eu já compartilhei com vocês,
eu tenho tido alguns sonhos que não fazem parte da minha vida mais. E aí ontem eu fui comentar com o apóstolo Paulo, né, da igreja física que eu congrego aqui na minha cidade. E aí eu falei para ele: apóstolo, eu tenho tido uma vida em consagração constante. Consagração na presença do Senhor, em oração, em posicionamento, em oração de guerra, em oração de intercessão, em oração no meu momento com o Pai, estudando, fazendo o ministério. E fui ali citando para ele tudo que eu venho fazendo. E aí nos últimos dias eu tenho tido sonhos que eu me vejo em ambientes onde não me pertence mais, com pessoas que não condiz mais com a minha realidade. E eu reconheço que eu tenho vivido dias fora da minha rotina, né? Então isso pode estar me trazendo alguma vulnerabilidade, mas que eu quero que o Senhor me dê a visão para que eu enxergue aonde há brecha, né? Se é o cansaço físico e emocional que está me trazendo mínima brecha, e para que eu esteja tendo sonhos com coisas que não me pertencem mais. E eu não sei porquê. Então, assim, não é que está me trazendo perturbação, não é isso. Mas eu não vivo mais aquele ambiente, né, pelo qual eu estou me vendo. E aí ele, com muito discernimento, ele disse assim: minha filha, agradeça a Deus, porque o Senhor está te mostrando que você não faz mais parte desses lugares. Você não faz mais parte desses ambientes. Então, diante desses sonhos, você precisa agradecer a Deus que você não vive lá mais. Então, se é o inimigo te trazendo, querendo te trazer perturbação, porque eu não me sinto perturbada, eu só não entendo porque eu sonhei esses dias que eu estava nesses ambientes, né? Foi isso que eu expressei para ele. Então ele disse assim: ore e agradeça. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor me tirou de todos esses lugares não pertencem mais à minha vida. Obrigada, Pai. Obrigada porque hoje a minha vida é outra. Os lugares que eu frequento hoje são outros. E eu sou grata por tudo que o Senhor fez na minha vida, porque o Senhor me transformou. O Senhor me resgatou. E ali eu entendi o porquê então eu não tinha perturbação ao acordar. Eu só ficava assim: mas por que eu tô lá no sonho? Por que eu tô me vendo nesses lugares? Então eu compreendi que é uma tentativa de Satanás, os seus demônios, de me trazer perturbação. Mas como eu fui totalmente curada e resgatada desses ambientes, eu só fiquei perguntando: por que eu tô me vendo lá se eu não faço isso mais? E ali, então, ontem à noite, depois do culto, o apóstolo me trouxe esse direcionamento. Então, que você aprenda com isso também. Se o que você sonha não faz mais parte da sua vida, agradeça a Deus e tenha paz no seu coração. Amém? Entende como é importante nós estarmos perto, rodeados de pessoas que caminham com Cristo, são posicionadas diante de discernimento espiritual? Porque nos posiciona. Amém? Então, eu orava, né? Oro, me posiciono, converso com o Pai, mas de verdade não passou sobre assim o meu coração de agradecer aquele sonho. Não passou. E eu tenho muita humildade em dizer para vocês, não passou. Eu ficava: Senhor, eu não entendo, eu preciso de uma revelação para entender, porque se houver brecha, eu quero fechar. É o cansaço, eu vou descansar. O que está acontecendo, né? É o cansaço emocional, é físico, é mental? O que está acontecendo? Então eu vou dar uma parada. Assim eu converso com o Senhor nesses dias. E aí quando veio isso ontem, aí fechou, encaixou. Eu falei: é isso. Satanás está tentando me trazer perturbação. Mas para a honra e glória do nome do Senhor existe um posicionamento. E ele não consegue acessar. Por isso não houve perturbação. Vocês entendem? Eu desejo que vocês, de todo o meu coração, aprendam isso agora também.
e compreendam que diante de um sonho que você tenha dificuldade de entender porque não faz mais parte da tua vida, você agradeça. Em nome de Jesus. Amém? Então, Deus nos escolheu antes da criação do mundo, mas com um propósito, para sermos santos. Glória a Deus. Isso é muito lindo, não é? O meu coração transborda na verdade do Evangelho. Então, Deus nos escolheu você e eu. Deus me escolheu para que eu tenha uma vida de santidade, para viver os propósitos dele. Toma posse dessa palavra, Deus te escolheu também. Então, essa escolha é baseada em amor, não em mérito. Deus, como nosso Pai, nos escolheu por amor. Essa eleição de Deus sobre nós é um ato de amor soberano. Somos frutos do propósito eterno de Deus. Deus nos escolheu. Não importa como você veio, não importa como foi a sua concepção, Deus escolheu você. Porque o teu propósito, minha irmã, meu irmão, teu propósito depende de você com o Senhor e não de quem te gerou aqui. Deus quis que eu e você estivéssemos aqui. Deus me escolheu. Deus escolheu você. Você é escolhida do Senhor. Escolhida, amada, separada. Filha, filho. Amém? Em nome de Jesus. Então, não deixa ninguém te roubar isso. Não deixa ninguém roubar isso de você. Sabe o que isso te traz? Segurança espiritual e não orgulho. Te traz alegria, te traz paz. Quando você se posiciona como filha de Deus, isso te traz segurança. Nada tira o teu foco. Nada tira você da presença. E você não se sente orgulhosa por isso, você sente paz. A paz que excede todo entendimento. Então declara sobre a sua vida: eu sou filha amada e escolhida por Deus. Eu sou. Eu sou filha amada e escolhida por Deus. Filha, filho, né? Porque muitos esposos assistem depois. Então toma posse dessa palavra. Amém? Obrigada, Jesus. O versículo 5 diz assim, ó. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Escreve aí. Eu sou filha, amada e escolhida. Eu sou filha, amada e escolhida. Glória a Deus. Glória a Jesus. Portanto, se louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isso é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Eu tenho a graça de Deus em fartura sobre a minha vida. Recebe, toma posse. Você tem a graça de Deus em fartura sobre a sua vida. Em nome de Jesus, nós fomos predestinados para sermos filhas de Deus. Não apenas salvos, mas escolhidas. Escolhidos em família. Em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo, você e eu não somos servos tentando agradar. Não. Nós não somos servos tentando agradar. Nós somos filhos amados com acesso total. Olha que coisa mais linda, com acesso total na presença do Pai. Nós acessamos o Santo dos Santos. Nós passamos pelas 3 portas do tabernáculo. Nós chegamos na presença de Deus. Porque o Senhor Jesus fez isso por nós. Toda salvação e adoção
é para louvor da graça gloriosa de Deus. Amado refere-se a Jesus. Então, quando nós declaramos eu sou filha amada, é porque eu caminho com Jesus. Eu sou filha amada por Deus. Por quê? Porque eu amo Jesus. Porque eu caminho com Jesus. Eu carrego Jesus comigo onde eu estou. Você faz isso. Você carrega Jesus com você, aonde você vai, aonde quer que você esteja. A redenção, que fala no versículo 7, pois pela morte de Cristo na cruz nós somos libertos, isso é, os nossos pecados são perdoados. A graça de Deus é maravilhosa. A redenção sobre a nossa vida é a libertação do pecado. Ela foi paga pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Tudo é pela graça e não por esforço. Tudo é pela graça. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Deus, em sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, meu Pai. No tempo certo, minhas irmãs e meus irmãos, debaixo da autoridade de Cristo, o plano de Deus é unir o que existe no céu e na terra. Amém? Obrigada, Deus. O Senhor nosso Deus, nosso Pai, derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Com toda a sabedoria dele e prudência, ele derramou toda a graça abundante sobre nós, desvendando os mistérios da vontade dele. Amém? O tempo certo. No tempo certo, haverá união de todas as coisas. O mistério de Deus é a revelação de que tudo se resume em Cristo. Tudo se resume no nosso Senhor. Amém? Vou ligar aqui o ar. Tudo se resume no nosso Senhor. Tudo se resume na presença de Jesus em nós, de vivermos a vida firmadas em Cristo Jesus. Jesus é o centro da história, da salvação e da eternidade. Olha o que diz o versículo 11. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Herdamos um propósito. É isso que Paulo traz aqui. Em Cristo nós somos herdeiros e também temos a herança de Deus. Então, em Cristo nós somos herdeiros. Isso significa que toda a herança do nosso Pai também é nossa. O nosso propósito aqui, como Paulo descreve, é refletir a glória de Deus ao mundo. Você carrega a glória. Caminhe pelo mundo transbordando ela. Em nome de Jesus. Versículo 13 está todo grifado na minha Bíblia, quando diz assim, ó. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto,
Louvemos a sua glória. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Louvaremos o Senhor nosso Deus, dia e noite, todos os dias enquanto vivermos. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós, eu e você, e todo aquele que crê, fomos selados, nós temos o selo do Espírito Santo. Olha que coisa linda, é o selo da promessa. Eu carrego o selo da promessa, você carrega? Eu profetizo isso sobre a minha vida, eu declaro, eu carrego o selo da promessa sobre a minha vida. Declara isso sobre a sua vida. Eu carrego o selo da promessa. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus é esse selo que diz que nós somos propriedades de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Deus. E a garantia, qual é a garantia? É o penhor da nossa herança. Então nós carregamos o selo de propriedade e temos a garantia da nossa herança. Porque nós vivemos em Cristo, com Cristo, por Cristo. Amamos o nosso Senhor. Nada nos tira da presença dele. E é isso que você tem que declarar. Quando entrar em guerra, quando entrar em luta, você tem que declarar isso. Eu sou selada pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou propriedade de Deus. Em nome de Jesus, sai agora, Satanás e seus demônios da minha vida. Eu sou propriedade de Deus. Eu carrego o selo da promessa. Você não tem autoridade sobre a minha vida, em nome de Jesus. É isso que eu declaro. O sangue de Cristo me selou. O sangue de Cristo corre nas minhas veias, porque eu faço a ceia na presença do Senhor. Eu bebo do sangue de Cristo. O sangue de Cristo naquele madeiro me livrou, me lavou dos meus pecados. E os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Amém? Obrigada, Jesus. Que lindo, meu Deus. Todos nós carregamos o selo e somos propriedades de Deus. Então, pertencemos a Deus e receberemos tudo o que foi prometido para nós. Tudo o que Deus prometeu para você e para mim, nós receberemos e tomamos posse. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começando já essa semana com essa palavra linda, poderosa, gloriosa. Pertencemos a Deus e sendo pertencentes a Ele, nós receberemos tudo, toda a promessa que foi declarada por Ele. Todas as promessas que Deus prometeu sobre a nossa vida, nós receberemos em nome de Jesus. Olha o versículo 14, quando ele diz que o Espírito Santo é a garantia e Deus dará liberdade completa a todos os seus. Nós somos dele. Obrigada, Jesus. Tudo. Eu vou viver tudo o que Deus prometeu. Declara isso sobre a sua vida. Eu vou receber tudo. Eu vou receber tudo o que Deus me prometeu. Tudo. É meu direito. Eu vou receber porque eu sou filha. Obrigada, Jesus. No versículo 15 entra na parte da oração de agradecimento. A oração de Paulo traz uma revelação e uma sabedoria espiritual muito grande quando diz assim: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Aqui, nesse pedacinho que eu li para vocês, é o que sente um líder espiritual de verdade. Um líder
espiritual firmado em Cristo, posicionado, sente exatamente isso, porque eu sinto isso por vocês. Assim como Paulo, eu não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu, filha Kelly, não paro de agradecer a Deus por vocês, porque eu vejo dia após dia o posicionamento, o amor de vocês por Jesus. Eu vejo o crescimento espiritual de vocês. Eu vejo a fome e a sede de vocês cada dia mais de estarem presentes na presença do Pai. Então, o coração de um verdadeiro líder que ama a Deus, que ama Jesus, se sente assim, de uma maneira natural, com alegria, com amor, com verdade. Obrigada, Jesus. Olha o versículo 17. E peço a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como o deve conhecer. Obrigada, Jesus. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Obrigada, meu Deus. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. Obrigada, meu Deus. Que coisa mais linda que nós estamos começando a semana. Que propósito lindo que Deus está nos dando. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Paulo ora para que os crentes conheçam profundamente Deus. Paulo, apóstolo, líder, coração posicionado, coração cheio da presença, coração que carrega o selo de propriedade. Eu desejo que o coração de vocês esteja assim, posicionados, transbordando, tendo a certeza dessa identidade. Não abra mão da identidade, da sua identidade em Cristo Jesus, que te faz filha, amada, separada, que vai viver todas as promessas em nome de Jesus. Aqui há uma oração cheia de sabedoria, sabedoria na prática. A revelação é a compreensão espiritual da verdade. Com olhos num coração iluminado, um coração cheio de luz. Quando ele diz no versículo 18, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e reconheçam a presença para a qual ele nos chamou. Deus nos chamou para uma presença de luz, iluminada. Paulo ora para que todos nós reconheçamos que a esperança vem através do chamado de Deus na nossa vida. Precisamos reconhecer a esperança do chamado, a riqueza da herança e a grandeza do poder.
Toda essa autoridade está em Jesus. E quando nós caminhamos com Jesus, Ele disse que toda a autoridade que foi dada a Ele, nós teremos no nome dEle. Amém? Em nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus, eu ordeno todos os demônios, do menor ao maior, saiam agora dessa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu amarro todos os demônios desse ambiente e lanço no abismo agora, em nome de Jesus. A autoridade. O Senhor nos deu a autoridade, pelo nome de Jesus. Declare, em nome de Jesus eu declaro que a minha mente é blindada pelo sangue do Cordeiro. Os meus ouvidos são selados pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro que a minha empresa é próspera, que a minha empresa é abundante da graça de Deus. Em nome de Jesus, eu declaro que o meu esposo vai se dobrar diante da verdade do Evangelho. Em nome de Jesus, eu declaro que os meus filhos serão salvos, que os meus filhos irão na igreja comigo. Comece a profetizar em nome de Jesus, com autoridade do nome de Jesus, sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, o mesmo poder que habitou em Cristo, que ressuscitou em Cristo quando Ele esteve aqui, habita em nós. O mesmo poder que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo habita em você. É o poder para vencer o pecado, para vencer o mundo e viver em espírito. É o mesmo poder. Eu carrego o poder de Cristo em mim. E você também. Toma posse dessa palavra. Você carrega o poder de Cristo. É o poder para vencer o pecado, para viver no Espírito. Nós não conseguimos vencer o pecado sem o poder de Cristo. Nós precisamos do Senhor Jesus para vencer o pecado. Jesus está acima de todo o poder. Ele é o cabeça da igreja. E a igreja é o corpo que expressa sua plenitude na terra. Amém? Isso, minha irmã. Toma posse dessa palavra. Eu carrego o poder de Cristo. Isso mesmo. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Tomem posse dessa palavra. Profetizem sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu carrego o poder de Cristo em mim. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Nunca se esqueçam que a igreja é o corpo de Cristo e ela completa Cristo. Então nós completamos Cristo. Amém? Por onde vamos? Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo e nós somos os galhos. Nós fazemos parte desse corpo e nós precisamos ir e levar o evangelho em espírito e em verdade. Então, nós precisamos, olha só como isso é forte. Nós precisamos parar de orar como quem mendiga, porque nós já fomos abençoados. Nós já recebemos todas as bênçãos. Agora é por meio da fé que nós vamos acessar. Então comece a orar e crer como herdeiro. Ore como herdeira. Você é herdeira. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ore como herdeira. Se posicione como filha. Que é isso que você é. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós somos filhos adotados e amados. Filhas amadas. Então, eu e você andamos com identidade espiritual muito clara.
sem rejeição, sem medo ou insegurança. O medo não faz parte da nossa vida, porque nós somos filhas de Deus. E nós temos o Pai mais lindo e mais maravilhoso e mais poderoso. Amém? Então, ande com essa identidade espiritual, muito bem clara. Está muito bem clara e resolvida para você. Então, não se sinta rejeitada, nem com medo e nem insegura. O medo não vem de Deus. É Satanás e seus demônios querendo bloquear e te paralisar. Não aceite. Rejeite. Não se sinta rejeitada, porque Deus é o seu Pai e Ele não te rejeita. O mundo jaz no maligno. O mundo não tem compreensão do que nós estamos vivendo. O mundo está debaixo de uma cegueira espiritual, de uma influência demoníaca descontrolada. Seria essa a palavra. Então as pessoas sempre vão nos rejeitar. O nosso posicionamento? Orar por elas. Gente, tem pessoas que nos odeiam e que nunca nem conversou com a gente. Tem pessoas que vão nos odiar só porque a gente passa ali na rua. Entende? Então não aceite nenhum medo, nenhuma rejeição e nenhuma insegurança na tua vida, porque nós temos o Pai mais lindo, que é o nosso Senhor Deus. Não deixa isso te ferir, te afetar, te bloquear, porque são dardos inflamados que vêm para te paralisar. Nós somos filhos, filhas. Amém? Então nunca se esqueça que tudo converge em Cristo. Faça de Jesus o centro da sua vida, o propósito maior da sua vida, diante de todas as suas decisões e os seus sonhos. Amém? Olha só, eu não falei para vocês ontem que nós estávamos gerando algo, eu e os meus filhos, né? Quando nós estávamos em outra cidade no sábado. Mas o gerar tinha um propósito, não tinha? Olha como que Deus trabalha. Nós vimos o que nós estamos gerando. Em seguida, Deus usou o meu filho para que houvesse um propósito naquilo que nós estávamos gerando para conquistar. E qual era o propósito? Ir de cidade em cidade até vocês. Vocês viram como que Deus faz? Não tinha passado dessa forma. Mas quando foi tudo muito de Deus mesmo. Porque nós vimos e nós falamos, nossa, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, nós estamos gerando. E aí o Pai usou o meu filho a dizer, já pensou, mãe? E aí a gente vai viajar na cidade de todas as mulheres do ministério. Entende? Tudo há um propósito quando Jesus é o centro da nossa vida. Até as nossas conquistas. Até as nossas conquistas. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. É isso, minha irmã. É uma idolatria muito grande, né? O mês de outubro é um mês onde principados, potestades se levantam com o poder. Por quê? Porque muitos idolatram, muitos cultuam, né? Olha só, ontem, né, foi aí na sua cidade, como você escreveu, né, essa festa, o Brasil cultua muito a Aparecida, né? Então, imagina, milhares de pessoas fazem esse culto. Aí tem o Cosme e Damião, que é um outro, são outras castas de demônios, né? Que consagra ali os doces e, enfim, as crianças. Nós precisamos orar. Ontem nossa igreja orou muito pela proteção das crianças que, sem saber,
estão comendo comidas consagradas dessas festas, pela cegueira espiritual dos pais. As crianças estão sendo tomadas pelos demônios através dessas comidas consagradas. E depois vem final desse mês ainda, Halloween, ou seja, outro culto demoníaco. Então, por isso, nosso ministério, desde o dia 1º, está em jejum de carne vermelha, né? Para que esses principados e potestades percam suas forças sobre a nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque é tudo debaixo de influência. Amém? Então nós precisamos sim nos levantar em oração, e que lindo, né? Deus abençoe a sua vida e a vida de todos aqueles que por um instante têm se lembrado de orar pela cidade, pela nação, que seja liberta desses principados e potestades, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Então, tudo que nós geramos tem um propósito de Deus na nossa vida. E nós temos o selo, nós carregamos o Espírito Santo em nós. Então, confie. Confie que o Espírito Santo confirma a sua salvação e te capacita na sua caminhada todos os dias. Toma posse dessa palavra. Todos os dias. É o Espírito Santo que te capacita na tua caminhada. Assim como Ele capacita a minha caminhada. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele abençoa a nossa saúde. Ele dá o prover do nosso alimento. Ele troca nossas vestes todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Então confie no Espírito Santo de Deus. Às vezes eu entro no carro, olho para o banco do passageiro e tiro a bolsa mais de ladinho e falo: vem, Espírito Santo, vamos comigo. Vamos comigo, hoje eu quero conversar o dia inteirinho. E isso é lindo, porque quando nós profetizamos esse posicionamento logo pela manhã, aquele dia nós conversamos o dia todinho. Não que eu não converse, e eu sei que você também conversa, porque você aprendeu a fazer isso. Mas o dia que você profetiza isso, é algo sobrenatural, acontece ainda mais. E isso é maravilhoso. Enfrente todas as batalhas da sua vida com autoridade, não com desespero. Você tem o espírito da vitória. Não deixe o desespero tomar conta de você. Não. O desespero é o desequilíbrio que os demônios querem trazer na nossa mente para que a gente se distraia e não alcance a vitória mais rápido. Então, enfrente todas as batalhas, porque o mesmo poder da ressurreição habita em você. O mesmo poder da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo habita em nós. Então, nós precisamos enfrentar todas as batalhas com essa autoridade. Se a tua empresa, se os seus negócios estão passando por uma dificuldade, caminha lá dentro com as mãos estendidas, em guerra, declarando, quebrando, mandando para fora tudo que não é de Deus. Batalha espiritual com autoridade no nome de Jesus e não com desespero. Olha a diferença. Você entra guerreando. Eu declaro que esse ambiente de trabalho pertence a Deus, meu Pai. Que tudo que está aqui é dele, eu consagro tudo ao Senhor. Eu declaro que o sangue de Cristo está passado em todas essas paredes e janelas e o inimigo não tem vez aqui. Carruagens de fogo vai entrando e vai passando e vai dissipando toda a treva em nome de Jesus. Eu declaro que a minha empresa é próspera, eu declaro que o meu trabalho vai trazer prosperidade na vida de todos os meus clientes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, você faz isso. Olha a diferença de quem faz o contrário. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, os negócios estão ruins demais. Meu Deus, não tem cliente. Olha essa empresa aqui vazia. Gente, o que eu vou fazer? Ai, eu vou ter que fazer. Olha a diferença. Nós escolhemos qual caminho nós queremos. Nós temos a autoridade de escolher.
o que nós profetizamos sobre a nossa vida. Amém? Posicionamento. A autoridade está em nós, está em você. Seja parte ativa da Igreja de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos toda a parte do corpo, membros. Seja parte ativa da igreja. Sirva com amor e vive em comunhão, em tudo, com todos. Amém? Bendito seja Deus que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. O mesmo poder que ressuscitou Jesus habita em nós, não se esqueça disso. Efésios 1 nos leva do céu à terra, mostrando que fomos escolhidas, redimidas, seladas e capacitadas, em nome de Jesus. Agora, cabe a nós viver com revelação, identidade e autoridade espiritual. Então, eu declaro sobre a minha vida, eu viverei com revelação, identidade e autoridade espiritual. Eu viverei com revelação, identidade e autoridade espiritual. Toma posse dessa palavra. Declare ela sobre a sua vida. Escreve para você nunca mais esquecer. Eu viverei com revelação de Deus, com identidade e autoridade espiritual. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, porque a tua palavra, Pai, a verdade do Evangelho de Cristo tem nos alimentado, tem nos posicionado, tem feito o nosso coração sentir uma paz como nunca antes. Não é verdade? A paz como nunca antes. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Não se canse de agradecer a Jesus por tudo na sua vida. Por tudo. Tudo. Em tudo há a beleza de Deus. Em tudo. Tudo que nós vemos há o amor de Deus. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Vontade de ficar aqui o dia todo, eu tô hoje. Igual no dia do Yom Kippur. Fica aí a dica para vocês. Quanto mais da água nós bebemos, mais nós queremos. E o que eu aprendi no Yom Kippur, que é a coisa mais linda e maravilhosa, ficar 25 horas na presença de Deus, sem se distrair. Só para Ele, só com Ele, em humildade. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos orar? Eu sou apaixonada por Jesus. Amo Jesus. A paz e o amor que habita em mim, eu desejo que habite em você. Em nome de Jesus. Amém? E quando você não tiver discernimento de alguma situação, que o Senhor possa te conduzir a procurar pessoas que possam te trazer a revelação, pessoas firmadas em Cristo, que caminham na verdade. Em nome de Jesus. Amém? Estou aqui falando com vocês e estou olhando minhas flores lá no fundo. Sou apaixonada pela criação de Deus. Coisa mais linda. Aquelas flores lá no fundo, não sei se dá para vocês ver, são 4 espécies juntos de rosa do deserto.
e elas floresceram todas de uma vez. E eu sou apaixonada por cada detalhe do Senhor, por cada pétala, por cada cor. Eu fico tempos ali, eu fico minutos admirando a beleza da criação de Deus. Como pode ser tão perfeito em tudo? Tão perfeito que nenhuma de nós temos a mesma identidade de digital. Não existe igual. Isso prova que Deus conhece a particularidade de cada uma de nós. Não existe igual. Não existe. Você olha, parece, mas existe detalhes mínimos que nos diferenciam. Esse é o nosso Pai, poderoso, soberano, que nos separou para viver o amor dele, a presença dele. Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Toda honra e toda glória ao Senhor. Amém? Vamos orar? Entregar ao Senhor a nossa vida, a alegria de ouvir a palavra dele logo pela manhã, nos posicionando. Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, glorificamos, Senhor, o teu nome, exaltamos o teu nome, te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Declaramos, Pai, nessa hora, a nossa total dependência do Senhor. Pedimos que o Seu Espírito Santo nos direcione para tudo o que precisamos fazer nesse dia de hoje. Vem, Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na nossa vida. Espírito Santo de Deus, cuida para que todas as situações que precisarmos enfrentar nesse dia seja direcionada pela Tua presença. Pai, derrama sobre nós a sabedoria divina, porque a nossa inteligência sozinha não serve para nada. Precisamos da sabedoria divina, da sabedoria dos céus, Pai, para nos posicionarmos diante de todas as decisões. Meu Deus, em nome de Jesus, nós pedimos para que em tudo que fizermos, o Senhor esteja presente, nos conduzindo, nos direcionando, nos abençoando. Abençoa, Senhor, os nossos negócios. O Senhor é o Deus provedor. O Senhor é o Pai zeloso, Jeová Jirê. O Senhor é o Deus da cura. Pai, que os nossos olhos sejam bons, para que todo o nosso corpo seja cheio de luz. Que da nossa boca, Senhor, saia a palavra de bênçãos sobre a nossa vida e para com todos aqueles que estão ao nosso redor. Meu Deus, que a ira nunca faça parte da nossa vida. Em nome de Jesus, nós rejeitamos toda a ira. Quando alguém nos atacar, nos confrontar, nos ferir, Pai, nós rejeitamos sentir a ira. Nós queremos sentir amor pelo próximo e compreender, Pai, com os olhos de Cristo, que todo aquele que nos fere precisa de amor, precisa de paz. E então, Pai, nós nos posicionaremos em oração, em nome de Jesus, por todo aquele que nos fere, por todo aquele que nos ataca, Pai. Nós devolveremos com amor, em nome de Jesus. Senhor Deus, toma em suas mãos tudo o que é nosso, porque tudo é teu. Nós somos mordomos, somos administradores de tudo. Por isso, cuidaremos de tudo com muito amor, com muito zelo e responsabilidade, Pai. Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais uma manhã na Tua presença. Coloca, Senhor, sobre nós uma porção de saúde, saúde renovada, saúde restabelecida. Força, Senhor. Dai força, Pai, a todo aquele que está cansado.
Renova, Senhor, o ânimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo ânimo seja renovado na tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confiamos nas mãos do Senhor. A nossa família, a nossa vida, porque o Senhor nos escolheu e nós somos separadas. Carregamos o Teu Espírito Santo, que é o selo da nossa herança, é a garantia da nossa herança. Tudo que é Teu, Pai, nós temos por herança. Então, meu Deus, ensina-nos a ter mais fé. Dai-nos fé, Pai. Aumenta a nossa fé, Senhor, na Tua presença. Nós te pedimos para que através da fé nós possamos acessar todas as bênçãos, toda a herança prometida sobre nós. Pai, é isso que eu oro e te peço. Nós estamos aqui para exaltar o Teu nome e dizer que o Senhor é santo, soberano e que o poder do Senhor está acima de tudo que há nessa terra. Nós desejamos, Pai, a Tua presença mais que tudo na nossa vida. Jesus Cristo é o nosso centro. Jesus é o nosso centro. É isso que nós declaramos com todo o amor do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado. Uma semana próspera. Uma semana próspera de saúde. Uma semana próspera de paz, uma semana próspera nos seus negócios, que você tenha negócios abençoados, excelentes negócios, para que você possa abençoar pessoas. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A raiz dela, tá bom, da flor, a raiz delas forma detalhes, desejável está ali. Sim, é verdade. Eu já tenho visto isso. Vou fazer um vídeo dela e vou postar, porque eu amo elas, acho elas lindas. Criação de Deus. Criação de Deus. Para que os nossos olhos contemplem e vejam que o homem não pode fazer aquilo. Só o Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Até amanhã. Em nome de Jesus, fiquem na presença. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus.